Hoy, hermanos, es un día muy especial porque es el Día del Señor. Estamos muy agradecidos por más una semana que nos ha dado con vida y hoy, hermanos, estamos de regreso con este seminario del libro de Ezequiel. Queremos decir, hermanos, de que ahora ya estamos mirando más señales de la pronta venida de Jesús, guerras y rumores de guerras. Ya estamos, hermanos, escuchando, como mencionamos en este seminario de Ezequiel, de que Estados Unidos ha hablado esta semana, ha dejado saber que ha construído una bomba 24 veces superior a la bomba que cayó sobre Japón, Hiroshima y Nagasaki, y de ahí, hermanos, en 1915. Y ahora esta bomba que ahora Estados Unidos tiene está 24 veces más potente, más destructiva que la que cayó allá en estes lugares. Portanto, hermanos, agora devemos dar prisa de mover-nos ao campo. Pronto, mis hermanos, vai haver grande tempestade em todos os países, assim menciona a profecia, e devemos, hermanos, mover-nos ao campo para que podamos abrir a Escola Madison em cada país e abrir puestos de avançada, clínicas para dar tratamentos naturais e também as indústrias para poder mover toda a predicação do Evangelho. Com reverência, vamos orar. Amado Padre, graças, Senhor, por tu amor e por tu misericórdia. Pedimos a unção de tu Espírito. Bendice, Senhor, a cada um de mis hermanos, cada familiar aqui representado. Estamos escutando, Senhor, que muitos estão passando por el valle de la sombra de muerte, enfermos, com problemas familiares, problemas financeiros. O inimigo se ha levantado, Senhor, a imoralidade ha aumentado, a violência, pero hace falta que despierte las vírgenes, despierte tu iglesia, despierta tu pueblo, que podamos reavivar-nos, que podamos reformar-nos. Senhor, ajuda-nos. Rogamos a unção de tu Espírito e bendice tu palavra. Guarda-nos este sábado, te lo pedimos por Jesus, tu Hijo amado. Amém. Amém. Bueno, mis hermanos, estamos de regresso com outro tema deste seminário de Ezequiel. Estamos já por vários temas estudando este livro tão importante para esta hora, o livro de Ezequiel. Bueno, mis hermanos, hoje o tema é muito importante porque já havia prometido desde o início do seminário que em algum momento estaríamos dando a classe sobre o Espírito Santo. E ao capítulo 1, hermanos, e ao capítulo 10, mas que todo estudamos sobre a glória de Jeová. E miramos, hermanos, que a glória de Jeová aparece a mera introdução do livro, porque Deus queria fortalecer o profeta Ezequiel para que ele pudesse fortalecer os hermanos. A igreja estava desamparada, humanamente hablando, estava em el cautiverio, estava em uma terra pagana, e Deus agora queria fortalecer a igreja de aqueles dias. E Deus mostra que Ele está ao controle, Ele está em seu trono, que Ele está, meus irmãos, ao comando do universo. E aparecem os querubines, estudamos sobre a obra de los ángeles, e miramos, meus irmãos, que a glória de Jeová não é solamente a presença do Padre que se senta ao trono. Também mencionamos, irmãos, que aparece o Espírito e o profeta Ezequiel é chamado, hermanos, 39 vezes Hijo del Hombre, porque esta expressão em Daniel capítulo 7 hace menção a Jesus que em 1844 entra ao lugar santíssimo para interceder por la raça humana e para limpiar o santuário. Que tema tão bonito! Assim que temos a persona del Padre, a persona del Hijo e a persona del Espírito Santo. Hoje, hermanos, vamos estudar especificamente sobre o Espírito Santo. E por quê? Porque, hermanos, assim como temos allá no Novo Testamento, Hechos de los Apóstolos, que deveria ser chamado Hechos del Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem guia os apóstolos. Também no Antigo Testamento temos um livro chamado Ezequiel, que devia ser Hechos del Espírito, porque não há outro livro ao Antigo Testamento, hermanos, que hable tanto del Espírito Santo como o livro de Ezequiel.
Assim que o tema de hoje, 1 hora e 15, não é suficiente para falar todo, hermanos, sobre este livro. Mas eu quero ir diretamente, hermanos, ao tema para ganhar tempo. Nós miramos ao capítulo 8 deste livro de Ezequiel, que aparece, o único livro, mencionamos em um dos temas, que este livro, este capítulo, é o único livro e a única vez que aparece o Espírito Santo como uma persona. E de aí, hermanos, que vou começar por aqui. Diz assim, o capítulo 8, versículo 1 do livro de Ezequiel. En el 6º año, al 6º mês, al 5 dias del mês, aconteceu que eu estava sentado em minha casa e os ancianos de Judá estavam sentados delante de mim, e allí se posou sobre mim la mano de Jeová, el Senhor. Aqui, hermanos, encontramos algo muito interessante, porque aparece duas vezes a palavra Deus. Disse a primeira, Jeová, e a segunda vez que aparece el Senhor. São duas pessoas. Jeová é a primeira persona e el Senhor é a segunda persona. Sigo leyendo o versículo 2, que agora vai aparecer uma terceira persona. Diz o versículo 2, e mirei aqui uma figura que parecia de homem. Quer dizer que esta figura que vai aparecer é o terceiro elemento da visão, e ele tem uma aparência de persona, não é um vento, um aire, não é uma personalidade, não é uma eletricidade, é uma figura que parecia um ser humano, homem. Sigo leyendo. Desde seus lomos para abaixo, fuego, e desde seus lomos para arriba parecia resplandor. El aspecto de bronze refulgente. Quer dizer que esta terceira persona que aparece em cena, ele tem a mesma aparência do Padre, porque isso já estudamos ao capítulo 1 e ao capítulo 10, de que o Padre é o que senta ao trono, onde os querubines estão administrando o movimento deste trono movível, que é a Merkabah, ou o carruagem de Deus, o trono carruagem de Deus, que se mueve. Miramos que esta glória de Jeová estava ao templo, capítulo 1, e depois, hermanos, quando estudamos o capítulo 10 e capítulo 11, ela se mueve, ela vai primeiro del templo, del lugar interior, del lugar santíssimo, vai à porta. Quer dizer que a glória de Deus está partando de Israel. E a hora de la puerta, hermanos, vai al huerto de los olivos, o jardim de los olivos, e de aí se aparta de la ciudad. Quer dizer que a glória de Deus estava apartando de Israel. Pero agora miramos que a glória de Deus é a presença do Padre, do Hijo e do Espírito Santo. E aqui exclusivamente diz assim o versículo 3, estou lendo Ezequiel 8:3. E aquela figura que é parecida ou similar ao Padre, e aquela figura estendió a mão e me tomou por las guedejas de mi cabeza, e el Espírito me alçou entre el cielo y la tierra, y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén, a la entrada de la puerta de adentro, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación de la imagen del celo, la que provoca celos. Aqui está clarito, então, meus hermanos, que esta figura que aparece na terceira persona é o Espírito que agarra Ezequiel por los chongos o guedejas, como disse, o cabello, e ele então é transportado em visão. O Espírito Santo. E de aí, hermanos, se vocês vão ler o livro de Ezequiel, ao capítulo 11, versículo 1, versículo 1 diz: El Espírito me elevou e me llevou por la puerta oriental de la casa de Jehová, la qual mira hacia el oriente, e aquela entrada de la puerta 25 hombres. Quer dizer que o Espírito de Deus estava guiando o profeta, e ele mira que o Espírito tem uma figura, ou uma aparência, ou semelhança como o Padre.
Então, mis hermanos, el capítulo 11, versículo 5 diz: vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo. O Espírito Santo lo estava guiando e desta maneira eu pudiera seguir lendo o livro de Ezequiel em vários textos onde que o Espírito Santo está dando a visão, guiando, transportando o profeta para que ele pudiera hacer sua obra. Então, hermanos, por isso ele mencionava de que o livro de Ezequiel pudiera ser chamado Hechos del Espírito Santo do Antigo Testamento, porque é o Espírito Santo que está guiando o processo de que Ezequiel pudiera dar o mensaje, lo fortalecia para que ele pudiera dar o mensaje. E ao capítulo 13 e ao capítulo 33 de Ezequiel vai ser chamado de Atalaia. Ele é um atalaia para aquele tempo, como agora deveríamos nós outros ser atalaias, ou mensageiros, ou sentinelas para o tempo de agora. Então, meus irmãos, há muita luz no livro de Ezequiel para que podamos estudar sobre a persona do Espírito Santo. Pero eu quisiera, irmãos, destacar o capítulo 37, porque isso prometi a vocês quando estudamos alguns temas passados. Vou ler o capítulo 37 do livro de Ezequiel, versículo 1. Diz assim: La mano de Jehová vino sobre mim e me levou em el Espírito de Jehová e me pus em meio a um valle que estava cheio de huesos. Hermanos, o único capítulo que os hermanos evangélicos, protestantes, pentecostales predicam de Ezequiel é este capítulo. Você pode mirar aí a la internet, em YouTube, há montão de sermões de pentecostales, de evangélicos sobre Ezequiel 37. E parece que é o único capítulo que conhecem ou que predicam do livro de Ezequiel. E por quê? Porque montão de pastores evangelistas lhe gusta este capítulo, porque é importante. Este capítulo é super importante. Ezequiel vê, hermanos, em visões, levado por el Espírito, em meio a um valle que estava cheio de huesos. E disse o versículo 2, e me hizo passar acerca de ellos por todo em derredor, e he aqui que eram muitíssimos sobre a faz del campo, e por cierto, secos em gran maneira. Queridos hermanos, aqui temos então um capítulo por excelência de la obra do Espírito Santo, aunque já miramos que os outros capítulos também mencionam a obra do Espírito Santo, ao levantar Ezequiel, ao fortalecer-lhe, ao dar o ministério de profeta, pero agora o Espírito Santo tem uma obra especial para ser. Bueno, meus irmãos, quando estudamos a Bíblia, este tema é muito importante porque a Bíblia menciona que o Espírito Santo pode ser uma paloma, pode ser apresentado como água, pode ser apresentado como fogo, pode ser apresentado como aceite, pode ser representado como el candelero, castiçal ou candelabro. O Espírito Santo, a la carta de Laodiceia, é o colírio. O colírio para que pueda ver, porque Laodiceia está ciega, não pode ver. E quando disse, hermano, ciego, é porque não tem a visão, ou porque não tem a revelação para este tempo. Portanto, o Espírito Santo é a esperança de Laodiceia para que pueda ver. E de aí, hermanos, que nós agora miramos que neste momento, mais que todo, nós estamos em um momento muito especial, porque, meus irmãos, assim como vino o Espírito Santo sobre os discípulos em la forma de la lluvia temprana para prosperar o crescimento del grano, agora também nós devemos esperar a venida do Espírito Santo em la forma de la lluvia tardía para la cosecha que é preparada para o tempo del fim. Então, meus irmãos, temos tanto que estudar aqui, que o tempo não nos dá o suficiente para que podamos ir demasiado lejos, pero sí devemos trabalhar de maneira rápida para entender algo. Somos um valle de huesos secos. E que aconteceu? Porque estamos muertos e porque estamos tão ressecados. Porque, mis hermanos, el pecado ha hecho una obra de apartar-nos de Deus,
Deus é a fuente de la vida. E quando estamos apartados de Deus, agora corremos atrás de la imoralidade, corremos atrás del dinheiro, corremos atrás de los placeres de la carne. E de aí, hermanos, que estamos muertos em delitos e pecados, como disse Pablo em Ezequiel, em Efésios. E agora, meus irmãos, em Ezequiel, o profeta vê que somos um vale de huesos ressecados. E de aí que agora nós temos que pedir ajuda de Deus. Agora vem uma pergunta, hermanos. Capítulo 37 de Ezequiel, versículo 3. E me dijo, hijo de hombre, ¿viverán esses huesos? Esta pergunta, meus irmãos, a Ezequiel é uma pergunta muito difícil, porque humanamente hablando, não há resposta. Não há resposta. Como pode huesos ressecados? Bueno, aqueles que conhecem um deserto, eu não conheço muito bem desertos, eu nunca fui a Saara nem a um deserto em Chile, mas eu conheço um pouco aqui em Estados Unidos, o que é Arizona, e he manejado muito por Arizona, porque predico em las igrejas e normalmente quando atravessamos um deserto, e por dizer em Phoenix, o deserto, hermanos, é puro cactus e piedras e arena, não há nada mais. Então, manejamos horas e horas e horas mirando cactus e piedras e arena, e a vezes vem uma tempestade de arena, é algo horrível. Então, hermanos, não há verde, não há vida, não há água, não há animais, não se vê nada. É um deserto, por isso já está dizendo a palavra, é um deserto. Então, hermanos, quando Ezequiel contempla os huesos ressecados, imagina o sol, hermanos, al pico del dia, al meio-dia, é tão caliente que pode quase queimar as piedras. E como disse em meu país, podemos fritar um huevo al asfalto, não, de tão caliente. E o deserto, hermanos, então todo queda ressecado, não há chuva, não há nada de vida. Agora vem a pergunta, hermanos, em Ezequiel 37:3. ¿Acaso viverão esses huesos? Humanamente hablando, hermanos, não há resposta positiva, não há maneira de reviver esses huesos. Por isso nós perdemos a esperança. Quando Juan, em Apocalipse capítulo 5, contempla a situação ou a realidade, a raça humana, ele está chorando e disse, eu chorava muito, porque, meus irmãos, não havia nadie, nem no cielo, nem na terra, nem abaixo de la tierra que pudiera acercar-se a la mano del que estava al trono e tomar el libro e abrir los 7 sellos. Então, não há esperança para a raça humana. E de aí, hermanos, quando Juan está desesperado, inconsolado, chorando, alguém toca seu ombro e diz, mira. E que Juan volteia e diz, el león de la tribu de Judá, ele ha vencido para abrir os 7 sellos. E quando Juan volteia a ver onde estava o leão de la tribu de Judá, ele vê que encontra um cordeiro que havia sido imolado. Então, meus irmãos, há agora uma esperança. Por isso disse aqui, viverão estes huesos? E Ezequiel não quis comprometer-se, porque ele já havia mirado a glória do Senhor, e ele havia mirado que Deus tem todo o poder, não algum poder, tinha todo o poder. E dijo assim Ezequiel para não comprometer-se com o Senhor, Senhor Jeová, tu lo sabes. Quer dizer, eu não sei contestar, mas tu sabes. Que interessante a resposta, nem dijo que sim, nem que não, para não comprometer-se, mas humanamente hablando não pudieran revivir os huesos. Pero dijo, tú lo sabes. Versículo 4, me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos e diles, huesos secos, oíd palavra de Jeová. Hermanos, aqui estamos falando do poder do Espírito Santo. E quando vamos a los livros do Novo Testamento, encontramos que o Espírito Santo ha inspirado homens. E de esta maneira temos a palavra. É a palavra de Deus. E se o Espírito Santo inspirou a los homens, Moisés, e de aí temos hasta Juan, nós encontramos 66 livros em la Bíblia.
hombres foram inspirados por Deus e o Espírito Santo inspirou a esses homens. Então, o Espírito Santo é Deus. A ver, entendemos isto? Estes livros foram inspirados por el Espírito Santo e é a palavra de Deus, portanto, o Espírito Santo é Deus. E de aí, hermanos, que agora encontramos que o profeta Ezequiel agora recebe uma ordem, profetiza. Hermanos, a palavra de Deus é poder. Por quê? Porque é dada por el Espírito Santo. Por isso, o apóstolo Pablo menciona allá em Romanos de que a palavra de Deus é o poder de Deus para todo aquele que crê. Quer dizer, hermanos, que Ezequiel agora tem que dar a palavra e então diz: huesos secos, oíd palavra de Jeová. Agora lhe hago uma pergunta: podem huesos escuchar? Não. Como os huesos vão escuchar se estão muertos? Pero lo que Deus está querendo dizer que aunque estemos muertos, Ele nos pode revivir. A palavra de Deus dá vida. Por isso, hermanos, quando vamos ao livro de Gênesis, diz: a terra estava desordenada, ou sem forma e vazia, quer dizer, não havia condições de vida. Pero quando Deus disse: haja luz, houve luz. E quando Deus dijo: hajam toda a vegetação, aí estava a vegetação. E Deus dá a vida. E agora a terra é um Edém. Quer dizer que a palavra de Deus dá a vida. E de nada dá a vida. O Salmo 33 diz claramente: Ele mandou e todo se hizo. A palavra de Deus é o poder, a autoridade. E de aí que Deus manda Ezequiel profetizar. E agora vê o versículo 5, diz assim: assim ha dicho Jeová, el Senhor, a esses huesos: he aqui eu hago entrar espírito em vosotros e vivireis. Qual era, meus hermanos, a razão da vida? ¿Por qué deberían revivir esos huesos? Porque el Espíritu iba a entrar en ellos. Por eso, hermanos, es importante este tema de hoy. Así que si empezamos a predicar que el Espíritu es una electricidad, una personalidad, un viento o cualquier cosa, estamos perdiendo a bendição, porque é o mesmo Deus que quer entrar em nós, é o mesmo Deus que quer habitar em nós. E uma vez que Ele viene, então, hermanos, vai haver vida. Capítulo 37, versículo 6: e pondré tendones sobre vosotros, e harei subir sobre vosotros carne, e os cobrirei de piel, e pondré em vosotros espírito, e vivireis, e sabreis que eu sou Jeová. Quer dizer que a presença do Espírito de Deus em nós é a mesma persona de Deus em nós. Não vento, não aire, não na eletricidade, não na personalidade. É a mesma persona de Deus em nós. E de aí, hermanos, que quando vamos àquele livro, que não vou ter tempo de ler todo, pero aí lo tenho, el deseado de todas as gentes, Jesus hacía sua obra por intermédio do Espírito, pero são duas pessoas distintas. O Padre hace sua obra através da persona de Cristo, pero não são o mesmo. Aunque eu e o Padre somos uno, pero uno em propósito, uno em pensamento, uno em intenção, pero são duas pessoas distintas. Assim, hermanos, que hoje estamos enfrentando já, hermanos, uma grande quantidade de falsas doutrinas que estão entrando na igreja, e uma delas mais poderosas é tentar quitar a obra de esta terceira pessoa da divindade, a obra da persona do Espírito Santo. Porque se ele não é uma pessoa, ele não tem vontade própria e tampouco não se pode mover, porque não é uma pessoa. Pero aqui estamos mirando que a única esperança de los huesos secos é esta persona, la persona del Espíritu Santo. De aí, hermanos, que quando estudamos a Trinidade, já mencionamos este tema, o primeiro que escuchamos que a gente disse: não, isso é paganismo, isso é del catolicismo, esta palavra Trinidade. E eu mencionava, hermanos, que o inimigo ha procurado imitar todas as doutrinas da Bíblia.
Y así como ya mencioné, no voy a regresar al mismo tema, pero la doctrina de la Trinidad es porque hay tres seres en la persona de Dios, Elohim, una forma plural de hablar como si fuera singular, y de ahí que nosotros somos politeístas, no adoramos muchos dioses, pero usted va a decir, pastor, pero usted está diciendo que son tres personas, ¿cómo somos monoteístas si son tres personas? Y este es el misterio. E já vou em um momento ler vários textos do Espírito de Profecia, que este é um mistério. Pero os paganos, hermanos, estão usando isto para confundir la realidade da Bíblia, porque a Bíblia habla de três pessoas, pero em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, el Shema é que devemos, ó Israel, adorar a um único Deus. Esse é um mistério, não? Pero regresando aquí, mis hermanos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la divinidad. Cada uno de la deidad, nem queremos usar esta palavra Trinidad, que muchos se escandalizan, pero yo no tengo problema con esta palabra. Pero cada persona de la deidad tiene una obra, por decir, la obra de Jesús, que viene a la tierra, es la obra, mis hermanos, de justificarnos, que es la misma palabra, el otro lado de la moneda, de perdonar nuestros pecados, la obra de Jesús, perdonar nuestra rebelión, perdonar nuestro pecado. En otras palabras, abre la puerta para que yo tenga otra oportunidad. La obra del Espíritu Santo es santificarnos. ¿Entendemos esto? La obra de Jesús es la obra del atrio. La obra del atrio es donde está el perdón, donde está legalmente uma outra oportunidade. Assim que Jesus nos vai justificar por su sangre, por sus méritos, Ele nos vai justificar. Pero a obra do Espírito Santo é distinta, é levar adelante o processo, porque de nada sirve Deus dizer assim, Juárez, te perdono, pero vai quedar em la tierra. Eu não te quero al cielo, que tal se regresa outra vez a pecar? Não, hermanos. Deus agora me vai levar a uma relação com Ele. Por isso que é três partes, são três pessoas e cada uma das três pessoas tem uma obra. Então, Jesus me perdona e o Espírito Santo agora me vai limpar. Por isso, agora, a igreja, temos que passar por um processo de purificação. Mi carácter está contaminado, mi corpo está contaminado. Eu sou grosseiro, eu sou imoral, eu sou rebelde, eu sou desonesto, eu sou mal educado. E Deus não pode levar um imoral, mal educado, grosseiro ao cielo. Então, eu tenho que passar por um processo de purificação. O Espírito Santo faz esta obra. Então, meus irmãos, aqui miramos tão importante, a obra do lugar santo é uma obra do Espírito Santo. Jesus trabalha a obra del átrio e morre por nós outros. Pero Jesus vem agora com o Espírito Santo realizando a obra ao lugar santo. E o Espírito Santo agora é o representante de Cristo. E quando vamos, meus irmãos, ao livro de Juan, o Evangelho de Juan, encontramos três coisas distintas, o capítulo 14, 15 e 16. Al capítulo 14 há promessa do Espírito Santo. Todo o capítulo 14 é uma promessa que Jesus hace a la igreja de enviar o Espírito. Pero o capítulo 15 já não é promessa, é o caráter do Espírito, como ele se identifica. E ao capítulo 16 vem a obra ou o trabalho do Espírito Santo. Não é maravilhoso isto? Toda a Bíblia, hermanos, está bem desenhada para que podamos entender isto. Agora, você vai dizer, então, qual é a obra do Padre? Se Jesus justifica, o Espírito Santo santifica, e qual é a obra do Padre? O Padre também tem uma obra. Ele glorifica o ser humano. Porque, meus irmãos, o Padre está no lugar santíssimo, e Jesus al átrio hace sua obra, o Espírito Santo ao lugar santo hace sua obra, e o Padre ao lugar santíssimo hace sua obra. Pero lo bonito é que, quando Jesus hace a obra ao lugar del átrio, ele não queda estático allá, por isso os hermanos pentecostales
e outros que estão apenas dizendo glória a Jesus, pero não entram na relação com Deus de santificação, de reforma, não podem passar adelante porque quedaram em el átrio. Os judíos quedaram sacrificando animais em el átrio e desta maneira não entra no lugar santo e não entra no lugar santíssimo, não há salvação, porque a obra de los três é importantíssima para completar o processo de salvação. Então, meus irmãos, Jesus vem ao lugar santo com o Espírito Santo e agora os dois entram ao lugar santíssimo para completar a obra em nós outros com o Padre em lugar santíssimo. Não é maravilhoso isto? Então, meus irmãos, já vou terminar o tema com um texto sobre isto, pero me gostaria de ler um pouco o Espírito de profecia para ver quão importante este tema é para o povo de Deus. Aqui tenho, meus irmãos, vários livros que eu me gostaria de compartilhar com vocês neste momento. E um dos livros que a maioria não conhece, meus irmãos, é o livro El perfil de la crisis venidera, de Donald Ernest Mansell. E eu estou dando uma bibliografia para os irmãos em cada semana. Dou, irmãos, textos e livros para que estudem esses temas, especialmente, irmãos, sobre os pilares da fé, a verdade presente, o mensaje de los tres ángeles e também a preparação prática para o tempo del fim, de ir ao campo e abrir el orden Madison, os puestos de avançada para a preparação. Dice assim, irmãos, a página 75 deste livro. E também temos aqui a referência ao pé de página. Diz assim: em la obra final, Deus em formas inesperadas. Sigo lendo o texto. Diz: he dicho que outro ángel habría de venir del cielo com um mensaje e toda a tierra tendría que ser iluminada com su gloria. Seria impossível para nós dizer exatamente como vendrá esta luz adicional. Poderia apresentar-se em uma forma muito inesperada, de um modo que não estivesse de acordo com as ideias que muitos han concebido. A ver se entendemos o que leemos. ¿De qué está hablando aquí, hermanos, este texto? De la lluvia tardía. La lluvia tardía es una luz adicional, porque Dios ya había dado luz en el mensaje de Apocalipsis capítulo 14, el primero, segundo y tercer mensajes angelicales. Pero al capítulo 18, el Señor da una luz adicional. Es la luz que alumbra toda la tierra, que ilumina toda la tierra. Es la obra del otro ángel, el bautismo del Espíritu Santo en la forma de la lluvia tardía, para que podamos dar el fuerte pregón o el alto clamor. Ahora mira, mis hermanos, lo que menciona aquí, que esto pudiera apresentar-se, ou esta luz adicional, ou a lluvia tardía, pudiera apresentar-se em uma forma muito inesperada, de modo que não estivesse de acordo com a ideia, com as ideias que muitos han concebido. Pero você sabia que isto Deus já havia dado desde o Antigo Testamento em el livro de Ezequiel? Porque esse é o seminário, estou estudando o livro de Ezequiel. E você vai dizer, pastor, e onde está isto? Porque esto está em Apocalipse capítulo 18, que é já o cierre de la Bíblia, pero isso já estava em la Bíblia. Vamos agora ao capítulo 3 do livro de Ezequiel. Diz assim, hermanos, versículo 22. Ezequiel capítulo 3, versículo 22, diz: vino allí la mano de Jehová sobre mim e me dijo, levántate e sal al campo, e allí hablarei contigo. Queridos hermanos, em la reta final, dice a palavra de Deus em Apocalipse, Deus vai levantar a última geração de obreiros a la 11ª hora. Deus vai trazer a la luz los 144,000. E de onde vão sair? Seguro, hermanos, que quando miramos hoje a nosso derredor, nos quedamos desesperados porque não há obreiros. La seara está madura e não aparecem os obreiros. E por quê? Porque os obreiros estão ocupados em coisas personais.
La mayoría de la gente hoy, hermanos, está corriendo atrás del viento, atrás del dinero. La mayoría hoy, hermanos, trabaja de día para comer a la noche. Así es. Trabaja durante el día para comer a la noche. Y cuando yo estoy en mis intereses personales, tengo tiempo para Dios, tengo tiempo para la obra misionera, tengo tiempo para leer esos libros, tengo tiempo para ganar almas para Cristo. No. Por eso el Señor está dando a Ezequiel un orden, un imperativo, y los pastores hoy no predicamos este mensaje. ¿Cuál era el mensaje que Ezequiel debía dar, hermanos, a la iglesia? El Señor quería hablar con él. El Señor quiere hablar conmigo. Él quiere hablar con su iglesia, pero no puede hacerlo en Babilonia, no puede hacerlo en Egipto, no puede ser en las ciudades. Las ciudades, hermanos, están congestionadas, están completamente tomadas por Satanás. Entonces el Señor nos quiere llevar al campo. ¿Es un mensaje bíblico? Claro que sí. Estoy leyendo Ezequiel 3:22. El capítulo 14 de Apocalipsis dice al versículo 8, cayó Babilonia. Las ciudades están caídas en inmoralidad, en intemperancia, en violencia, hermanos. Por tanto, Dios quiere llevar su pueblo fuera de Babilonia. Salid de ella, pueblo mío, dice Apocalipsis capítulo 18, versículo 4. Ahora, ¿cuál es la razón por que Dios quiere llevar su pueblo al campo? Dice el versículo 23, y me levanté y salí al campo. Ahora, qué interesante, hermanos, cuando Dios llama a Ezequiel para ir, cuando Dios llama a Abraham para ir al campo o ir a la tierra que le mostraría, Abraham obedeció. Él no dijo así, no, Señor, aquí en Babilonia o Ur de los Caldeos, aquí hay mucha obra misionera para hacer. Él obedeció al Señor, él salió de Babilonia. Pero nosotros no queremos salir, los pastores no queremos salir, los líderes estamos travando, hermanos, para que la iglesia no salga, como hizo Faraón cuando Dios mandó a Moisés llevar el pueblo al desierto. Pero Ezequiel obedece. Dice capítulo 3, versículo 23, y me levanté y salí al campo, y he aquí que allí estava a glória de Jeová, como a glória que havia visto junto ao rio Quebar, e me postrei sobre mi rostro. Hermanos, que é que Ezequiel vê quando sale, quando obedece ao Senhor? Ele mirou a glória de Deus. Agora você vai dizer, oh, então se vamos ao campo, vamos ver a glória de Deus? Hermanos, el Salmo 19, el Salmo 19 dice así, que la naturaleza es la sierva del Señor. Él demuestra su gloria a través de la naturaleza, el nacer del sol hasta la puesta. Esto todo me habla de la gloria de Dios, la vida, todo está regido por la mano del Creador. Y de ahí, hermanos, que los astros, la naturaleza, los animales, todo está en un curso de acción que me muestra que hay alguien vivo, alguien por detrás, administrando, organizando y dando orden para que la vida pueda seguir adelante. ¿No es maravilloso esto? Así que los cielos cuentan la gloria de Dios, dice el salmista. Hermanos, entonces Ezequiel fue al campo y dice que cuando obedeció y salió de la ciudad y fue al campo, encontró la gloria de Dios. Ahora mira lo que dice el versículo 24. Entonces entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y me habló y me dijo, entra, enciérrate dentro de tu casa. Queridos hermanos, ¿cuál es la razón de ir al campo? Contemplar las obras de Dios. Y a la vez, hermanos, que tenemos tiempo para contemplar las obras de Dios, podemos encontrar, hermanos, la revelación de Dios en 3 lugares. Número 1, la naturaleza. Adán y Eva, hermanos, fueron colocados en la naturaleza, y de ahí que cuando ellos fueron criados, ellos tenían que cuidar y estudiar la naturaleza y las
las estrellas, los cielos, los astros, las galaxias. Ellos tenían una visión apurada, hermanos, y tenían que estudiar la persona de Dios a través de su creación. A través de la naturaleza, Dios nos quiere fortalecer. Cuando el Señor vino con Job, el Señor había estado en silencio durante todo el tiempo del libro del sufrimiento de Job, cuando Satanás quería destruirlo. Pero cuando Dios aparece, y Dios le dice así: siéntate, te voy a explicar algo. A ver, ¿usted entiende mi persona? ¿Dónde estaba tú cuando yo colocaba los límites del océano? ¿Dónde estaba tú cuando yo colgaba la tierra? Y ahora Dios va mostrando el rinoceronte, el animal marinho, y al último Job dice: Señor, yo te conocí apenas de te escuchar, pero ahora mis ojos te ven. A través de la naturaleza, Dios fortaleció a Job en la fe. De la misma manera, Abraham, el Señor le dije: mira, yo te voy a hacer de usted una gran nación. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por usted. Mira para los cielos, cuenta las estrellas. Mira la tierra, cuenta los granitos de arena a la playa, si es que puede. Así será tu descendencia. Y de esta manera, hermanos, entonces él fue fortalecido por el Señor a través de la naturaleza. Queridos hermanos, en este momento el Señor nos quiere llevar al campo, el Señor nos quiere fortalecer, el Señor nos quiere ayudar a reconocer su poder con la gloria de Él. Queridos hermanos, Israel estava em el cautiverio, estavam como escravos, estavam lejos de su patria, pero Dios quería fortalecerlos. Yo voy a hacer otro tema donde voy a hablar del sellamento y voy a traer ese tema del Espíritu otra vez, porque es el Espíritu Santo que nos sella con el carácter de Cristo. Y de ahí, hermanos, que vamos a ver que el Espíritu Santo quiere entrar en nosotros. ¿No es maravilloso esto? Entonces, mis hermanos, cuando estudiamos este libro de Ezequiel, encontramos que el Espíritu Santo es lo que va a concluir la obra de Dios. Y nosotros, entonces, mis hermanos, tenemos que ahora ir al campo y estudiar las obras del Señor. El libro que tengo a la mano, hermanos, es Profetas y Reyes. Al capítulo El chamamento de Eliseo, dice así, hermanos: durante varios años después del chamamento de Eliseo, él y Elías trabajaron juntos, de modo que el más joven iba adquiriendo diariamente mayor preparación para su labor. Elías había sido usado por Dios para destruir males gigantescos, y la idolatría que fomentada por Acabe y la pagana Jezabel había seducido a la nación, había sido detenida en forma decidida. Ahora, la otra página dice así, hermanos: las escuelas de los profetas estabelecidas por Samuel habían caído en decadencia durante los años de apostasía que hubo en Israel. Elías restabeleció estas escuelas y tomó medidas para que los jóvenes pudieran educarse en forma que los guiara a magnificar y honrar la ley. En el relato se menciona 3 de estas escuelas. Una estaba en Gilgal, otra en Betel y la tercera en Jericó. Precisamente antes de que Elías fuera arrebatado al cielo, visitó con Eliseo estes centros de educación. Queridos hermanos, entonces, ¿de qué estamos leyendo aquí en Profetas y Reyes? De las escuelas de los profetas. ¿Y por qué debemos traer ese tema ahora? Porque es donde que debemos ir al campo para prepararnos para recibir el Espíritu Santo de Dios en el tiempo del fin. Ezequiel, hermanos, era un profeta. ¿Y por qué él era un profeta? Porque Dios le preparó para esto. Y cuando Ezequiel, hermanos, dijo al capítulo 3 en su libro: y me levanté y salí al campo, entonces entró el Espíritu en mí. Entonces entró el Espíritu en mí.
Hermanos, agora, em este momento, estamos em um momento de degradação, de apostasia. Pero em este momento, meus irmãos, Deus nos quer levar ao campo para ensinar-nos de como Ele quer fazer sua obra. Em este momento, hermanos, Deus tem que levar-nos ao campo para transformar nosso caráter por el poder del Espírito Santo. Tenho à mão o livro Eventos de los Últimos Dias. Al capítulo La Lluvia Tardía, dice, hermanos, el Espírito Santo busca morar em cada alma. Se le dá a bem-vinda como a um huésped honrado, los que le reciban serán hechos completos en Cristo. La buena obra que ha sido comenzada será terminada. Pensamientos santos, afectos celestiales y acciones semejantes a las de Cristo reemplazarán a los pensamientos impuros, los sentimientos perversos y los actos rebeldes. Entonces, si usted no quiere recibir el Espíritu Santo, usted queda en la ciudad. En la ciudad, hermanos, estamos siendo bombardeados por la inmoralidad, bombardeados por la competencia, bombardeados por la moda. Todo tiempo, hermanos, estamos sendo materializados, por isso somos materialistas, por isso, hermanos, estamos em el placer de la carne, porque nós outros não queremos obedecer ao Senhor. Aqui me disse claramente, hermanos, de que o Espírito Santo vai completar a obra em nós outros se lhe obedecemos. A la página 193 diz: la maior e mais urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. E por que, meus irmãos, que não estamos preparados? Porque não estamos moviendo-nos ao campo. Ezequiel foi ao campo, mirou a glória de Deus e o Espírito Santo entrou em ele. Leiamos estes livros, leiamos estes capítulos, meus irmãos. O livro Primeiros Escritos, a la página 85, diz assim, hermanos, hablando de este tempo tão importante em que devemos preparar-nos. Diz assim, Primeiros Escritos, página 85. El comienzo del tiempo de angustia, mencionado entonces, no se refiere al tiempo cuando comenzarán a ser derramadas las plagas, sino a un corto período precisamente antes que caiga, mientras Cristo todavía está en el santuario. Ahora que bonito, mira, dice, en ese tiempo, quando se esté terminando a obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Ahora escucha, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía, o refrigerio de la presencia del Señor, para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir durante el plazo, cuando las 7 postreras plagas serán derramadas. Quiere decir, hermanos, que ahora yo y usted estamos viviendo en la hora más solemne, en la hora más importante de todos os tempos. Eu lhe hago uma pergunta: de que sirve eu ir ao campo, passar o trator e colocar a semilla e agora cuidar com a irrigação, se não há cosecha? Não serviu de nada. Então, agora, meus irmãos, Deus vai dar um tempo especial, um cuidado especial para cosechar. O Senhor vai tomar as riendas, como disse el libro Testimonios para los Ministros, a la página 300, Él va a tomar las riendas de la obra en sus manos. ¿Y cómo lo va a hacer? Él va a enviar su Espíritu con poder. El Espíritu Santo es una persona y Él, hermanos, empujó el inicio de esta obra en el Pentecostés y el cristianismo ha crecido, pero ahora tiene que haber el tiempo de la cosecha. Por eso, mis hermanos, en este momento el Espíritu Santo
tiene que venir con poder para dar fuerza a la obra. Y de esta manera, hermanos, nosotros tenemos que prepararnos para la venida del Señor. Queridos hermanos, este livro que tenho na mão é o livro Evangelismo. Evangelismo, página 447, diz assim: Los dignatários eternos de la Trinidad. Los eternos dignatários celestiales, Deus, Cristo e el Espírito Santo, armándolos a los discípulos, está entre colchetes, com algo mais que uma mera energia mortal, avançaram com eles para levar a cabo a obra e convencer del pecado al mundo. Disse aqui, hermanos, que o Espírito Santo não é uma mera energia, não é algo como eletricidade ou um aire, não é um vento, não. O Espírito Santo é um ser de la deidade. Portanto, hermanos, em este ministério nós temos que respeitar a obra do Espírito Santo em nós. E sigo lendo, disse, a personalidade do Espírito Santo. Necessitamos compreender que o Espírito Santo, que é una persona, así como Dios es persona, anda en estos terrenos. Entonces Ezequiel miró una figura que tenía la semejanza de un hombre, era el Espíritu Santo y tenía la apariencia del Padre. Nosotros no podemos entender esto, es un misterio, ya voy a leer otro texto que es un misterio, pero el poco que debemos recibir, debemos conocer que es este ser. Dice así, hermanos, el Espírito Santo é uma persona porque testifica em nossos espíritos que somos hijos de Deus. Quando se dá este testemunho, lleva consigo sua própria evidência. Em estas ocasiões creemos e estamos seguros de que somos os hijos de Deus. O Espírito Santo tem uma personalidade, de lo contrário não poderia dar testemunho a nossos espíritos e com nossos espírito de que somos hijos de Deus, deve ser uma persona divina, además, porque em caso contrário, não poderia esquadrinhar os secretos que estão ocultos em la mente de Deus. Bueno, eu pudiera seguir leyendo, pero leia este livro Evangelismo, página 447, hermanos, é muito importante este texto. Quero terminar com onde começamos. Ezequiel 37, hermanos, dice así el versículo 6, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Queridos hermanos, este tema es maravilloso, porque cuando el Espíritu Santo viene, entonces, mis hermanos, estes huesos ahora salen a la vida otra vez. Y ahora imagina aquel valle de huesos secos, un desierto todo resecado. Y de repente Ezequiel habla y ahora el hueso de la pierna empieza a levantarse, el fémur y la columna y la clavícula y el brazo y el cráneo, todo se va formando, hermanos. Dice el versículo 10, Ezequiel 37, 10, y profeticé como me havia mandado, e entrou espírito em ellos, e vivieron, e estuvieron sobre sus pies um ejército grande em extremo. Que maravilhoso, hermanos! Deus vai levantar um poderoso movimento al tempo del fim. Agora, o que vemos são huesos secos. Por isso, hermanos, temos que pedir que Deus envie su Espírito. Por esto, esta es nuestra mayor y más urgente necesidad, la venida del Espíritu Santo. Dice el capítulo 37, hermanos, y pondré mi Espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hizo, dice Jehová. ¿Cuál es ahora la obra del Espíritu Santo, hermanos? Dar-nos vida, hacer-nos obedecer sua palavra. El capítulo anterior, el capítulo 36 do livro de Ezequiel, al versículo 24, disse que havia uma promessa ao povo de Israel, e eu os tomarei de las nações, e os recorrerei
de todas as tierras e os traeré a vuestro país. Versículo 25. Esparcireis sobre vosotros água limpia e sereis limpiados de todas vuestras imundícias e de todos vuestros ídolos os limpiarei. Versículo 26. E os darei coração novo e pondrei espírito novo dentro de vosotros e quitarei de vuestra carne el coração de piedra e os darei um coração de carne e pondrei dentro de vosotros mi espírito e harei que andeis em mis estatutos e guardeis mis preceptos e los pongais por obra. Quando vamos a lá ao livro de Hebreus, el capítulo 10, versículo 16, encontramos esta mesma promessa. É o pacto que Deus quer fazer com nós, pero já não basado em nossa força, em nossa sabedoria, em nosso conhecimento, pero sim basado em su amor e misericórdia de enviar su Espírito para dar-nos vida. Ele vai arrancar de nós este coração de carne, de piedra, este coração de rebelião, este coração de imoralidade e vai poner em nós um coração de carne para que podamos obedecer sua santa palavra. Por isso, hermanos, disse que o Senhor vai enviar seu Espírito e vamos viver. Não é maravilhoso isto, meus irmãos? Então, agora, quando nós miramos que Deus nos quer enviar seu Espírito, é porque o Espírito Santo, meus irmãos, quer habitar em nós. Já não há um templo allá em Jerusalém, Ele quer habitar em nós e pronto quer ser outra classe, irmãos, deste seminário onde vamos escuchar que Deus quer levantar um templo outra vez, pero já não de piedra. O templo agora, irmãos, que Ele quer habitar é em nós. Por isso disse, irmãos, em el livro de Coríntios, 1 de Coríntios, não sabeis que vuestro corpo é o templo do Espírito Santo? E não disse uma vez, disse uma, duas, três vezes. Capítulo 3, capítulo 6, capítulo 9. Nós somos um santuário, devemos ser habitação ou templo para o Espírito Santo de Deus. Pero lhe hago agora uma pergunta: o Espírito Santo vai habitar em um lugar contaminado, poluído, sucio? Não, meus irmãos. Por isso Ele nos ha dado, meus irmãos, a reforma para a saúde. Devemos quitar o café, devemos quitar as frituras, devemos quitar os refinados, devemos quitar as comidas geneticamente cambiadas, as comidas alteradas em seus cromossomos, em seu ADN, porque Deus quer que nos alimentemos de maneira como Ele nos criou. E de aí que vamos limpar a sangue, vamos limpar os órgãos essenciais, porque quando o cólon está limpo, o hígado está limpo, os riñones estão limpos, a sangue está limpa. E uma vez que a sangre está limpa, o cérebro agora vai funcionar bem e o Espírito Santo vai estar feliz, porque quando o cérebro funciona bem, ele pode impressionar-nos com as realidades eternas. E de aí, irmãos, que quando meu corpo está contaminado, minha mente está embotada e eu não posso valorar a cruz, valorar o sacrifício de Cristo, e de aí, irmãos, que vou perder o cielo por causa da intemperância e da contaminação. Por isso o Senhor disse, hermanos, que devemos purificar-nos de toda contaminação de carne e de espírito. 2 de Coríntios capítulo 7, versículo 1. Então, em este momento, hermanos, agora todo tem sentido, porque devemos deixar o café, o álcool, as bebidas coloridas e açucaradas e tomar água limpa, jugos puros, clorofila, para limpiar nuestro cuerpo. E de aí, hermanos, que limpiamos o cuerpo e o espírito. Já não vemos novela, já não vemos pornografia, já não vemos imoralidade, e desta maneira o Espírito Santo vai habitar em nós. Não é maravilhoso isto, hermanos? E pondré mi espírito em vosotros, e vivireis, e os harei repousar sobre vuestra tierra. Hermanos, Deus nos quer levar a la nueva tierra. E agora, meus irmãos, o Espírito Santo nos quer preparar para habitar em essa terra nova. Vi novos cielos e nova terra. O Senhor, irmãos, nos quer reeducar para que podamos entrar em la Canaã, pero não aqui, la Canaã de Palestina,
pero la Canaã celestial. Vamos, hermanos, al libro de Juan para terminar, porque tenho uma promessa muito bonita para compartilhar com vocês, ao capítulo 14 do Evangelho de Juan. Capítulo 14 do Evangelho de Juan. Diz assim, hermanos, o versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. E eu, versículo 16, rogarei al Padre e os dará outro consolador, para que esteja com vosotros para sempre, el Espírito de verdade, el qual el mundo não pode receber, porque não le vê nem lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora com vosotros e estará em vosotros. Queridos hermanos, aqui temos, como em Ezequiel, as três pessoas haciendo uma obra por nosotros e em nosotros. Disse el Padre, el Hijo e el Espírito Santo. Não é maravilhoso isto? O capítulo 14 diz assim, hermanos, al versículo 23 del Evangelho de Juan. Respondió Jesús e le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, e mi Padre le amará. E agora mira a palavra em plural. E vendremos a ele e haremos, plural, morada com ele. Uau, que coisa maravilhosa, hermanos. Disse Jesus, ele que me ama vai guardar minha palavra, vai obedecer minha lei, vai aceitar meu pacto, vai andar em meus estatutos. Pero quando hacemos isto, hermanos, disse, e el Padre vai amar esta persona. E disse assim, e vendremos a ele, e moraremos com ele. Quem vai venir, hermanos? Deus Padre, Deus Hijo e Deus el Espírito Santo. Oh, mis hermanos, el Consolador, ele nos vai ensinar, ele nos vai fazer recordar todas as coisas, ele nos vai levar, hermanos, a la santificação e el Padre nos vai levar a la glorificação. Não é maravilhoso isto? Las três pessoas de la deidade involucradas para preparar-nos para seu reino. Eu quero invitar-lhe a que venga Jesus el dia de hoje. Jesus nos quer perdonar todos nossos pecados. Ele disse, venid a mim todos. Qualquer pessoa califica, qualquer pessoa, não importa que seja tu vida, não importa onde haya ido, o que haya hecho, não importa o que Satanás ha hecho em sua vida para trazer rebelião, transgressão, imoralidade, pecados. Jesus te pode limpiar, Jesus te pode dar uma segunda chance, pero é o Espírito Santo que te vai purificar para que pueda ter acesso à presença do Padre e receber a glorificação. Querido hermano, querida hermana, estamos chegando à hora final. A palavra de Deus diz em Apocalipse 3, 21, al que venciere, lhe darei que se siente comigo, assim como eu he vencido e me he sentado com meu Padre em seu trono. Quando a Bíblia diz al que venciere, significa, mis hermanos, Israel, a la vitória. Jacob, mis hermanos, era pecador, era um enganador, pero Jacob um dia vino com Deus, agarrou de la graça de Cristo, se aferrou a sua misericórdia e saiu vitorioso. E o Senhor disse, já não eres Jacob, agora você és Israel. ¿Por quê? Eres vencedor. ¿Le gustaría usted también dejar de ser Jacob, dejar de ser pecador? ¿Le gustaría usted ser victorioso? Jesús dice, al que venciere, le daré que se siente comigo, así como yo he vencido. ¿Y cómo venció Jesús? Jesús venció, hermanos, por el poder del Espíritu Santo. Jesús, hermanos, tenía por parte de María una naturaleza caída como la de nosotros. Jesús tuvo, mis hermanos, las mismas inclinaciones que tenemos nosotros al pecado. Pero ¿por qué Jesús pudo vencer? Porque Él no fue guiado por la naturaleza caída de María. Jesús fue guiado por la naturaleza del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo le llevó a la victoria. ¿No es maravilloso esto? El apóstol Pablo dice en el libro de Romanos 8, de que Deus condenou o pecado em la carne, porque o Espírito Santo nos quer dar agora a vitória. Venga, Jesus, eu quero orar com você. Não importa o que ha hecho em sua vida, venga ao Senhor e o Senhor nos vai limpiar. Vamos orar e pedir que Deus nos bendiga. Oremos.
Amado Padre, graças por tu amor, por tu misericórdia, Senhor. Te agradecemos por tu palavra tão rica, tão poderosa, Senhor. Te alabamos por este livro de Ezequiel tão cheio de luz para esse tempo, para levantar um remanente, los 144,000. Ó Senhor, ajuda-nos hoje a vencer nossa natureza carnal pecaminosa. Dá-nos, Senhor, o Espírito Santo. Te rogamos o bautismo de água e del fuego, Senhor, para que podamos ser uma luz em este mundo. Guarda-nos del mal e trai-nos a la tarde outra vez. Te lo pedimos por Jesus, nosso gran Salvador. Amém.